Som, teste. Tá dando para ouvir? Olá, boa noite. É um prazer poder estar compartilhando o Evangelho essa noite com vocês que estão nesse momento acessando o nosso canal do YouTube para poder assistir mais uma palavra, mais um culto de quinta-feira. E hoje, não diferente dos demais dias, estamos de forma distancial. Pretendemos normalizar a partir da próxima semana. Domingo agora, que se achega, nós estaremos o culto presencialmente. Quinta-feira que vem, pretendemos também já abrir o culto presencialmente aqui no templo. É claro, com todas as medidas de restrição, de segurança, também por inscrição, tudo certinho. Então, eu te convido para poder saber dos detalhes desses cultos, a acessar as nossas redes sociais. É só procurar no Facebook ou no Instagram, Igreja Reformare. Lá nós vamos dar os avisos dos cultos, os temas, os horários e dias das palavras. Por isso, se você quiser ficar mais informado, é só acessar as nossas mídias sociais. E se você quiser acompanhar através do YouTube as nossas palavras que são também gravadas e transmitidas ao vivo, é só você acessar o nosso canal e estar no horário do culto, ou então, se você quiser assistir posteriormente a palavra gravada, é só acessar o nosso canal e estar assistindo a palavra. Bom, quero iniciar a noite de hoje, esse momento de reflexão, que vai ser bem breve. Eu não quero aqui segurar você, pois eu sei que muitos, dia de semana, precisam dormir cedo, precisam fazer alguma coisa. Então, eu quero ser bem breve, mas para a gente iniciar esse momento de reflexão, eu quero convidar você, se você possui uma Bíblia, a abrir em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 3 da palavra. Se você não possui uma Bíblia e você está no celular, está em algum lugar que não contém as Escrituras, nós vamos botar no rodapé da tela para que você possa acompanhar o texto conosco. Diz assim, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 3 até o verso 6, diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos,
aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu vou repetir. Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, ou seja, aquele que diz que conhece Jesus, mas não guarda a palavra do Senhor, não guarda os mandamentos do Senhor, é mentiroso e não está em Cristo. Nele não contém a verdade de Cristo. Verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve estar como ele andou. Vou repetir o último verso. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não sei se sua tradução está diferente, porém o significado é semelhante. Ou seja, o texto vai dizer que aquele que ama Cristo, aquele que deseja Cristo e se converteu, guarda os mandamentos do Senhor, guarda o Evangelho, guarda os aconselhamentos de Jesus, assim como aquele que está em Cristo deve andar, deve imitar a Jesus, como ele andou, ou seja, deve fazer as coisas que ele nos propõe a fazer e aquilo que ele fez. Por isso, o tema de hoje, não sei se você vai entender de pronto, mas daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. O tema de hoje é entrando em sintonia. Quando falamos em entrar em sintonia, prontamente, não sei você, mas eu lembro quando eu era criança e adolescente, que tinha aquela TV de tubo antiga, dos anos 90, e aquela TV você tinha que, muitas vezes, sintonizar os canais para que ela pudesse pegar a grade de canal e a programação da TV e, a partir dali, você poder assistir televisão. Então, o que você tinha de fazer é, primeiro, botar uma parabólica no teto e, segundo, conectar duas antenas na ponta da televisão, do televisor, e você, às vezes, até tinha que botar uma esponja ou então uma paleta de ferro em cima das antenas para que pudesse pegar com uma qualidade melhor. Isso quando não tinha aquele receptor e você tinha que conectar no menu e botar lá em sintonizar, e aquilo ficava horas reconhecendo os canais para que aqueles canais pudessem ser reconhecidos pela antena e assim ser transmitido no seu televisor, no televisor da sua casa. Com isso, me bate uma certa nostalgia. E talvez você me pergunte, mas o que significa entrar em sintonia? O que você quer dizer essa sintonia com esse exemplo que você deu, que muito antigamente a gente tinha que ficar sintonizando a nossa TV com as nossas vidas e com o Evangelho. O interessante é que a palavra sintonia significa entrar em colisão e conexão com uma frequência no mesmo equilíbrio e na mesma ambivalência e intensidade com um receptor ou com uma onda. E, geralmente, quando falamos em sintonia, nos lembramos desse exemplo que eu acabei de dar, que é o da TV, ou então do rádio, da antena parabólica. Mas o fato que o significado de sintonizar é entrar na mesma vibração com alguma outra coisa na mesma frequência ou frequência semelhante. Ou seja, ter o mesmo equilíbrio com alguma outra coisa. Isso é sintonia. Sintonia é você entrar na mesma vibração de algo, você ter a mesma frequência de algo. E quando nós lemos esse texto, cujo eu acabei de ler, que no verso 6 vai dizer que aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como Cristo andou. Eu interpreto que o texto, nas linguagens adaptadas ao tema da mensagem, quer dizer que aquele que diz que quer andar ou que é cristão ou que quer andar em Cristo precisa ter a mesma sintonia de Cristo. Precisa ser um imitador de Jesus Cristo. Afinal de contas, o nome cristão no original é pequeno Cristo, ou seja, nós somos embaixadores do nome de Jesus aqui na terra. Somos representantes do Senhor
aqui na Terra. Se você for, por exemplo, ir a algum supermercado, muito comum você vai ver um representante de uma marca de alimentos ou de algum produto ou de alguma marca em um supermercado, e você vai ver um crachá com aquela marca e escrito representante, porque aquela pessoa, aquele profissional, aquele técnico está representando aquela determinada marca naquele local. Nós, da mesma forma, representamos a pessoa de Cristo e o Evangelho de Deus aqui na Terra. De maneira que, se você andar pelas ruas, existe um crachá espiritual pendurado no seu pescoço, dizendo Pequeno Cristo. Ou seja, o texto vai dizer que devemos andar como Jesus Cristo andou e devemos ter a mesma frequência, a mesma sintonia que Jesus Cristo. Devemos ser representantes, embaixadores de Cristo aqui na Terra. Por isso, isso me faz refletir. Será que hoje nós temos essa mesma sintonia com o Evangelho e com as coisas do Reino? Será que nós temos a mesma sintonia com a pessoa de Cristo? De maneira que as pessoas passam a nos enxergar e ver a pessoa de Jesus através das nossas vidas? Será que a nossa vida reflete a intensidade e reflete a missão de Jesus e a missão de Deus, do divino aqui na Terra? Eu creio que, infelizmente, essa geração atual não está assim. O fato é que a nossa atual geração está literalmente sem sintonia com as coisas, sem sintonia com tudo, sem equilíbrio consigo mesmo. Somos uma geração não saudável, que não tem uma sintonia na área do corpo, na área da mente e na área do espírito. Somos uma geração que está sem sintonia nenhuma, perdidos em nossas próprias confusões internas. Somos uma geração sem sintonia, como TVs, somos TVs ambulantes. Sem sintonia, estamos desligados ou então chuviscando. Já viu uma TV chuviscando? Ou então uma TV toda colorida, quando o canal ele fecha e ele vai entrar em fase de teste ou então ele perde o sinal? Somos TVs ambulantes sem sintonia alguma, porque estamos perdidos em nossa própria identidade, estamos perdidos em nossa própria personalidade, perdidos de tal forma que perdemos a sintonia, perdemos a vibração, perdemos a frequência de nós mesmos e a frequência de Deus. Por isso, não nos encontramos e não conseguimos encontrar a Deus. E aí você me pergunta, mas qual é o resultado disso? Qual é o efeito que isso causa? Nós vemos o efeito em nossa sociedade. Nunca vemos, e eu não canso de repetir isso, uma geração que entra tanto em colisão com sua personalidade, entrando em, digamos que em crises de identidade constantemente. Vemos jovens, adolescentes se mutilando, se suicidando, entrando em parafusos, entrando em depressão, porque muitas das vezes, não julgando todos os contextos, afinal de contas, eu mesmo sou inclinado às minhas tristezas e tenho as minhas dificuldades, mas nós, de forma geral, temos uma geração vazia, uma geração sem sintonia, uma geração que não conhece ela mesma, uma geração que perdeu a intensidade e a conexão com o divino e com ela mesma. E por isso, a geração se entorpece de drogas, se entorpece dela mesma, se entorpece do mundo e, com isso, o resultado é catastrófico. Vemos jovens morrendo, partindo por causa dessa falta de sintonia, dessa falta de identidade, dessa falta de identificação. Porque se antes estivéssemos sintonizados com Deus e conosco, iríamos saber quem nós somos, também iríamos saber quem Deus é em nós. E por isso, as crises, apesar de continuarem vindo e serem difíceis, teriam uma intensidade muito menor, porque Cristo iria ser a solução da vida de muitos de nós. Mas sem sintonia, sem a conexão, sem o sinal ligado, a gente infelizmente acaba preenchendo essa lacuna,
preenchendo essa falta de sintonia com a conexão em coisas supérfluas e coisas que vão nos levar à morte. Como a própria Bíblia diz, existem pecados que nos levam à morte. Isso é fato. Por isso, a partir daqui eu já entendo que esse texto é muito atual, porque muitos dizem que andam como Cristo andou, mas não andam como Ele andou. Muitos dizem, poxa, Jesus é o meu espelho, eu ando como Jesus andou, eu faço o que Jesus fez, mas isso não passa apenas de um discurso que sai da boca para fora. E infelizmente com isso, nós vemos uma catástrofe tanto na sociedade, tanto no nosso contexto, quanto dentro da própria igreja. Jovens se perdendo no caminho. Jovens que possuem tudo para ter uma grande sintonia com Deus, para entrar em sintonia com o divino, mas não entram. Estão desligados. Estão sem ligar as suas TVs internas, digamos assim. Ou então, se você quer ser mais moderno e menos noventista ou oitentista, estão sem conectar-se com a Wi-Fi de Deus. Estão com o Bluetooth desligado também, outro exemplo. Estão sem estar sintonizados com Deus. E isso gera uma catástrofe na sociedade. A nossa atual geração tem feito perguntas a Deus por causa dessa falta de sintonia, sabia? Querendo saber como se deve entrar em sintonia consigo mesmo e com seu Criador, a gente se faz perguntas. E é comum vermos uma série de jovens rebeldes, seja fora da igreja quanto dentro. Jovens rebeldes, se questionando a Deus, perguntando onde Ele está, o que Ele vai fazer e por quê. Porque essa falta de sintonia faz a gente não obter a resposta e também a gente faz das nossas perguntas, indagações e dúvidas algo monstruoso diante da nossa vida, de modo que a gente passa a viver uma crise existencial. Quem sabe você que está me assistindo agora não está passando por isso, por uma crise existencial por conta dessa falta de sintonização com Deus, por uma crise existencial se perguntando, mas será que Deus existe? Será que isso daqui faz sentido? Será que essa vida que eu vivo, realmente ela vale a pena ser vivida? E essa questão, esse assunto é muito importante a gente abordar, porque essa falta de identidade nas nossas vidas, na vida dos jovens e até dos mais velhos, é um meio onde Satanás tem entrado e tem feito arruaça no nosso meio, tem feito o que ele quer, porque através dessas indagações, sem a resposta devida, nós temos o pecado, nós temos aquilo que leva à perdição, nós temos a morte. E com isso, Satanás tem ceifado milhões de pessoas. Somos uma geração que está buscando nos bens materiais essa sintonia, essa solução para a vida. Achamos que trocar de casa, mudar de carro, ter um carro importado, um carro do ano, possuir algo é a resposta que devemos ter para essas perguntas da vida. Somos portadores de status, somos detentores de imagens, somos donos de direitos autorais do nosso próprio ego. E isso é tão real porque nós temos feito dessas indagações, dessas perguntas, e temos respondido essas indagações internas, essas crises existenciais nossas, com esse ego nosso, com essa materialidade, com esse apego, com essa falta de amor ao humano e apego às coisas materiais. E com isso, a gente tem se perdido, tem se afundado cada vez mais. Quem sabe você que está me vendo, e novamente eu faço questão de repetir, quem sabe você que está me assistindo agora, você não esteja passando exatamente por isso e não se identifique com essa fala, não se identifique com essa ideia de que a nossa falta de sintonia conosco e com o próprio Deus faz da gente muitas vezes entrar em paranoia ou então se apegar em coisas materiais, se frustrar em meio a pecados e a coisas que nos levam à morte. Quem sabe você que está me assistindo agora não está em depressão e está se perguntando
ou então feito perguntas a Deus do porquê das coisas, qual o sentido da vida, por que eu nasci, ou etc, etc. E está numa crise existencial, procurando por uma resposta. E eu quero dizer para você que hoje o Senhor tem uma resposta na tua vida. Deus tem algo a dizer para a tua alma. E eu quero te lembrar acerca de um episódio interessante. Tome bastante água porque hidrata. Mas eu quero te lembrar de uma ideia que é muito importante. Não ache que somente essa nossa atual geração fez essas perguntas a Deus. Ou fez essas perguntas ao universo, porque muitos nem creem ou acreditam em Deus. Na verdade, essa falta de sintonia e esses questionamentos começou a se tornar mais frequente a partir do período pós-moderno. Embora sempre existiram pessoas que se questionaram a Deus, grandes filósofos, pensadores, pessoas que entraram em grandes crises, mas essa ideia de questionamento do porquê das coisas, do porquê eu existo, do porquê eu sinto esse vazio existencial, veio com maior frequência a partir do momento em que os meios de comunicação se tornaram mais acessíveis. As informações começaram a ser partilhadas com os jovens, a educação se tornou um pouco melhor e mais acessível às pessoas. E com isso, as pessoas, tendo esse acesso às informações, começaram a poder compartilhar com maior facilidade os seus questionamentos. Então é muito comum nós vemos, por exemplo, filmes incríveis, que eu mesmo gosto de assistir, mas que a mensagem daquele filme reflete uma dúvida que simboliza um questionamento a uma geração. A gente também pode ver peças de teatro, livros que abordam esse assunto, livros que representam e simbolizam questionamentos de toda uma geração e que vale até para os dias atuais. Mas, por exemplo, hoje eu quero citar uma música. Nos anos 80 e 90, surgiu um cara que eu admiro muito e que eu ouço muitas músicas dele, chamado Renato Russo. Esse cara tinha uma banda chamada Legião Urbana, você possivelmente conhece. E existe uma música em específica dele que uma parte da letra, embora possui diversas interpretações, mas uma parte da letra me faz refletir muito acerca desse tema. Sintonia, indagações a Deus, falta de identidade, e isso me faz pensar muito sobre o que nós estamos falando essa noite. E eu quero aqui compartilhar com você algumas reflexões, eu vou ser bem breve, antes da gente finalizar. Existe uma música do Renato Russo chamada Será. E nessa música, ele faz 4 perguntas muito pertinentes para o nosso contexto atual. E eu tenho certeza que essas perguntas refletem não apenas o que aquela década vivia, mas principalmente o que o nosso contexto atual também vive. Pois, conforme eu disse, essa geração tem feito indagações a Deus e tem esperado ansiosamente pela manifestação dessas respostas. Assim como as Escrituras dizem que a criação anseia, tem ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. Na verdade, a criação tem anseio, tem sede pela resposta das indagações que essa própria geração faz a Deus. E com isso, essas perguntas são questões muito importantes e que revelam uma filosofia e um simbolismo muito atual. E eu quero te convidar a refletir nessas indagações e nas respostas que as Escrituras trazem a essas perguntas. A primeira pergunta que essa música faz, dentro das 4 grandes perguntas do refrão, é: será só imaginação? Você talvez aí já esteja lembrando dessa música. Primeiro é: será só imaginação? E aqui eu me lembro de uma teoria de um filósofo chamado Nick Bostrom. Esse filósofo, com base numa frase de Platão que dizia: vivemos em um mundo irreal onde tudo que vivemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita.
Com base dessa ideia, e principalmente depois do filme Matrix, muitos teóricos da conspiração e muitos pensadores começaram a adotar essa filosofia de Nick como um pensamento a se colocar em xeque, ou então a se achar importante ou interessante no mínimo. E aí o que ele diz? Esse filósofo vai dizer que nós estamos, na verdade, em uma realidade paralela, de que, na verdade, tudo que nós vivemos é uma Matrix, conforme no filme que eu mencionei, e que nós estamos possivelmente capsulados em algum lugar e que tudo que vivemos aqui na Terra é só uma imaginação, é fruto de uma imaginação, de algo que nós estamos pensando num cenário fantasioso e falso. E essa filosofia ganhou até alguns adeptos. Fato é que essa ideia entra em conjunto com essa pergunta, essa questão que a música aborda. Será só imaginação? Segundo a filosofia de muitos, isso que vivemos é só uma imaginação, nada é real. Tudo o que vivemos é um fruto de uma imaginação, de um mistério ou de algo que existe além daqui. Mas isso daqui, o meu corpo, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, nada é real, segundo essa filosofia. E, na verdade, esse pensamento, essa linha cosmológica, é o questionamento de muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam nisso. Acreditam que esse contexto em que vivemos não é real, que isso é só uma imaginação. Mas eu tenho banho de água fria para te dar agora, se você pensava como esse filósofo. Nós sim vivemos uma realidade. E existe um texto que está lá em Salmos 139, 13, que diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. O salmista tinha certeza de que Deus de fato o havia criado. No ventre da sua mãe, desde o começo da sua existência, o salmista tinha o entendimento de que desde o começo, o início da sua vida, ele já tinha um propósito e tudo o que ele estava vivendo era real. Tudo que ele olhava era real. E a nossa realidade, de fato, acontece, existe. Nós podemos ver, podemos ouvir, podemos sentir. E com isso o salmista revela que Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe. E nós temos um propósito, nós temos uma criação envolvendo toda a nossa existência, toda a nossa coexistência e o nosso planejamento de vida aqui na Terra. De forma que nós, de fato, vivemos e existimos. Então, o primeiro fator a se pensar e a responder essa indagação, será só imaginação? A resposta é sim, nós existimos e não é uma imaginação. Não é um fruto de uma imaginação ou de uma Matrix o que nós estamos vivendo. Por mais engraçado que seja para muitas pessoas, para outras isso faz sentido. Mas nós de fato vivemos, nós existimos e a vida é uma só, meus irmãos. Nós não simplesmente acontecemos e simplesmente existimos, vivemos. Nós existimos e vivemos com propósito e nós existimos e vivemos com uma realidade divina que transcende o físico, aquilo que nós vemos, e o espiritual, aquilo que nós só podemos sentir. Por isso, a resposta para essa pergunta, será só imaginação? Não é só imaginação. Nós vivemos, é realidade. E por isso, devemos encarar essa realidade com um entendimento maduro de que o mundo, ele realmente é complexo, ele é complicado, de que realmente o nosso contexto é por muitas vezes desastroso, passamos por problemas, mas isso não é uma fuga da imaginação. Isso não é um mero acontecimento em uma Matrix e a gente, na verdade, existe e a gente está imaginando tudo isso que a gente está vivendo como um sonho. Não. Nós existimos e a gente precisa encarar essa realidade como homens e mulheres de Deus. Não é fruto da nossa imaginação isso que você está vivendo.
Isso existe. Pode ser um banho de água fria, mas a solução do Evangelho é saber como o salmista entrou em conclusão de que Deus nos formou. Deus criou essa realidade. E por isso, confiar nele é o principal ponto como resposta dessa pergunta. Confie em Deus. Saiba que Deus está no controle dessa realidade. Tudo pode parecer que não esteja. Tudo pode parecer que está fora do controle divino. Pode parecer que as coisas estão indo de mal a pior. Mas Deus está no controle. Essa realidade existe e Deus está no controle dela. E por isso, aproveite dessa realidade para fazer o que você tem de fazer aqui na Terra. Segunda pergunta que essa música faz é: será que nada vai acontecer? Muitos estão se perguntando, mas essa vida, ela é só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que não tem mais nada nessa vida? Será que a vida vai continuar monótona? E a resposta que eu tenho a lhe dizer é que Deus é um Deus de novidade de vida. Existe sim um fator que irá acontecer. E eu quero te levar a Hebreus capítulo 9, a partir do verso 27 até o 28, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Escute isso. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que lhe aguardam. Ou seja, eu tenho uma notícia, vai acontecer algo e você tem uma esperança de vida. E isso que vai acontecer foi lido por a gente aqui, eu acabei de ler aqui. Jesus vai voltar pela segunda vez, não para simplesmente tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam a volta dele. Se você aguarda a volta de Jesus, eu tenho uma resposta. Vai acontecer algo e já está acontecendo. Ele está vindo. E quando a gente entende isso, começamos a sintonizar os canais da nossa alma a Deus. Por isso, Jesus está voltando e ele voltará. Não existe verdade tão real quanto essa. É um fato de que Jesus vai voltar. Ele está a caminho e vai acontecer algo. Os sinais que ele já pré-estipulou e ele nos revelou já nas Escrituras estão acontecendo. Crises monetárias, rumores de guerra, pandemias, pessoas matando umas às outras, o amor de muitos se esfriando e várias coisas acontecendo. E isso revela que, de fato, algo está para acontecer. Já sentiu essa sensação de que tem algo que vai acontecer e que, a qualquer momento, alguma coisa vai nos surpreender na vida? É essa sensação que o Senhor nos convida a vivermos. Só que com o entendimento de que essa surpresa, na verdade, é a volta dele. Por isso, a igreja primitiva, é dito nas Escrituras que dizia Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus, ou seja, as pessoas ansiavam pela volta de Jesus, as pessoas achavam que Jesus iria voltar a qualquer momento. E é essa ansiedade boa, pura, que nós devemos ter na nossa alma. Não uma ansiedade como a ansiedade que move esse questionamento, será que nada vai acontecer? Uma ansiedade de alma doente, carente, esperando por uma mensagem. Ao contrário, a ansiedade que nós devemos ter é uma ansiedade com uma certeza, sabendo que Jesus vai vir. Assim como aquele jantar tão esperado, que a gente sabe que em determinado horário vai sair, vai estar posto à nossa mesa, assim deve ser o jantar que nós vamos ter com o Cordeiro, com o noivo, sabendo que ele vai vir, vai cear conosco e a gente vai cear com ele. E nós teremos essa chance, essa oportunidade. Por isso, pelo fato de sabermos já que isso que a gente está vivendo é real, que nós devemos aproveitar essa vida, pois é uma realidade, é uma vida só, como nós lemos aqui o que o autor de Hebreus 9 disse, uma vez é só a morte e após isso o juízo. Devemos então aproveitar essa vida para que a gente aceite esse evangelho e viva em plenitude com Deus e viva em sintonia com Deus nessa vida. Porque depois dessa vida só tem a morte. Por isso aproveita enquanto você está vivo. Olha para aquela pessoa que você ama e fala, eu te amo, não tenha vergonha de dizer isso.
Olhe para aquele seu amigo que você tanto gosta e tanto tem um apreço por ele e fala, eu te amo, meu amigo. Passe um tempo com você mesmo, conheça você mesmo. Se você tiver um cachorrinho, um gato, um animal de estimação, viva, passe um tempo com ele, passe um tempo com seus amigos. Eu sei que a gente está num momento de pandemia e muitas vezes a gente não pode aglomerar, mas pelo menos liga para os seus amigos, para os seus familiares e fala o quanto você tem um apreço e um amor por eles, porque essa vida é real, essa vida é uma só e em breve vai acontecer algo. E quando acontecer esse algo, por mais que a gente tenha uma ansiedade boa de estar de encontro com o nosso Senhor, nós devemos aproveitar essa vida para fazermos o que nós temos de fazer, porque depois disso virá o juízo. E aí me vem uma pergunta, agora que eu te pergunto, como está a sua vida? Será que você, de fato, tem entendido que vai acontecer algo e que essa pergunta que você pode estar fazendo dentro do seu interior tem uma resposta real e que, de fato, Jesus vai vir e que Ele tem um propósito para você aqui na Terra e que você precisa se posicionar mediante a essa resposta de Deus? E aí, fica a teu critério. Qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a sua posição diante dessa resposta de Deus para a tua vida? A resposta de que, de fato, vai acontecer algo e Ele vai vir. Nós não estamos imaginando isso, é real e Ele vai vir. E aqui fica o meu apelo. O meu apelo é, reflete sobre isso que a gente acabou de mentalizar, de refletir e de pensar aqui. Eu tenho certeza que a resposta baseada no Evangelho, acerca dessa reflexão, vai fazer com que você entenda que Jesus vai vir, que você precisa aproveitar o hoje. A partir de agora, a tua existência é uma só. E por isso, Deus coloca e confia em tuas mãos a responsabilidade de guiar a tua própria vida mediante as tuas escolhas. E qual vai ser a tua escolha? A terceira pergunta que a música faz é, será que é tudo isso em vão? É uma pergunta que muitos têm feito. Muitos têm se perguntado, será que Deus, isso tudo não é em vão? Será que eu não estou indo orar por uma pessoa à toa? Será que eu não estou pagando um preço à toa? Será que eu não estou com uma esperança de que algo bom pode acontecer na terra, na existência das pessoas de forma à toa? Será que não é em vão? Principalmente nessa pandemia, onde muitos de nós começamos a ficar desanimados, sem esperança, desfalecidos, sem ânimo, quase que uma anemia espiritual, onde a gente anda para baixo, sem esperança, achando que tudo é em vão, a nossa vida é em vão. E aqui vai a resposta de Deus, a sua vida não é em vão. Existem pessoas para você alcançar, existe uma missão aqui na Terra para você realizar. Existe algo para você efetuar aqui na Terra e essa missão é de Deus para a tua vida e espera, anseia pelo teu posicionamento, conforme eu disse anteriormente. Olha o que é dito em Salmos 138, verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, diz o salmista. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Deus tem uma obra a cumprir, um propósito a cumprir na tua vida. Por isso, essa indagação que você faz ao Senhor, será que tudo isso é em vão? Tem uma resposta, não é em vão. Deus tem uma obra, Deus tem um propósito a fazer e a realizar na tua vida. Ele quer fazer algo na tua vida e através desse fator, Ele quer movimentar pessoas, movimentar setores da existência humana. E se você tivesse esse entendimento de forma plena e sintonizada com os propósitos do Criador e do Espírito Santo, meu amigo, eu tenho certeza, minha amiga, que você iria viver em sintonia plenamente aqui na Terra, porque isso iria te mover de uma forma sobrenatural, de maneira que as coisas que você vai fazer aqui na Terra, você vai fazer porque aquilo faz sentido para o teu propósito e aquilo faz sentido para a sua existência. De modo que você vai ajudar o outro, você vai amar o outro, porque isso faz parte da tua missão na Terra. Você vai compartilhar o bem, compartilhar a palavra, o Evangelho, porque isso vai de encontro
a tua sintonia, a tua frequência aqui na terra. O Senhor há de cumprir esse propósito para comigo, disse o salmista. E eu espero que essa seja também uma afirmação para você. Você que está me vendo aí. Se você se fez esse questionamento alguma vez ou tem feito, será que tudo isso é em vão? Será que a minha vida é em vão? Será que não tem propósito nenhum aqui na terra? Saiba que o Senhor responde sim, você tem um propósito. E não é em vão. Você tem um propósito, uma funcionalidade, um fundamento, algo a cumprir, algo a fazer aqui na terra. E aí, a partir de hoje, eu quero te convidar a você começar a orar ao Senhor constantemente, para que Ele te direcione dia após dia, para que esse propósito aconteça. É uma forma de você se sintonizar com o propósito de Deus. E aí, a última pergunta que a música faz: será que vamos conseguir vencer? Esse pensamento permeia a mente de muitos, sobrevoa a nossa existência. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil a gente se sentir derrotado. É muito fácil a gente se sentir abatido por qualquer coisa. É muito fácil a gente constantemente sentir falta e anseio pela vitória que a gente pode carregar em Jesus. É muito comum a gente ver pessoas para baixo, e até eu às vezes me sinto muito mal com muitas coisas que acontecem com o cotidiano, com o dia a dia, e a gente às vezes fica acuado, fica triste, magoado, fica para baixo e a gente se questiona, será que vamos conseguir vencer? Como por exemplo, de novo, usando esse contexto da pandemia, será que a gente vai conseguir vencer o coronavírus? Será que a gente vai conseguir vencer essa pandemia, esse caos, esse problema que nos cerca? E em Romanos capítulo 8, a partir do verso 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a partir daqui a gente entende que em Cristo somos mais do que vencedores. Através daquilo que Jesus Cristo fez, nós temos o poder e a oportunidade de sermos vencedores e conquistarmos a nossa vitória em Cristo. De maneira que, com esse entendimento, com essa conexão, perdão, a gente vai falando, a gente até engasga, né? Com essa conexão, a gente de fato é vencedor em Cristo e nós sim podemos conseguir e vamos conseguir vencer. Só que só tem uma forma de conseguirmos vencer. E o texto já diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Nós só podemos ser vencedores se entendermos que Cristo é a nossa base, o nosso fundamento. É Ele que nos firma nesse mundo. É Ele que faz com que tudo faça sentido. É com Ele que a gente vai nos sintonizar, é com Ele que a nossa sintonia e a nossa vibração vai entrar em frequência e vai combinar. É Ele que a ambivalência da vida vai fazer sentido. É nele que nós devemos nos conectar e entender que através dele nós vamos vencer todas as coisas que nos cercam. Por isso, em Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. E esse convite é o convite de Deus para a nossa alma. Crer que nele nós somos mais do que vencedores. Entender que isso que nós estamos vivendo não é em vão. Existe um propósito de Deus. Saber que nós vamos sim conseguir vencer e vai acontecer algo, Jesus vai voltar. Nós devemos ansiar e esperar por isso e também entender que isso que nós estamos vivendo é uma realidade, é real. E precisamos encarar isso, precisamos encarar essa realidade. Queridos, entrar em sintonia é entender que Deus responde nossos questionamentos com o seu propósito. Deus quer substituir os nossos questionamentos, as nossas interrogações, por pontos de exclamações,
afirmando que de fato existe uma resposta e afirmando certeza em nossas vidas. Por isso, se você iniciou essa live se questionando a Deus, sem sintonia nenhuma com Deus, se perguntando e indagando as coisas da vida, por que tem acontecido tanta coisa com você, hoje eu tenho certeza que essa live foi um canal de resposta. E muitos dos que estão me acompanhando nesse exato momento ouviram Deus, ouviram o Senhor falar com cada uma delas. Você que está me ouvindo, se Deus falou contigo, eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. Quero te convidar a você, se quiser e se possível, fechar os seus olhos ou então se concentrar nessa oração. Senhor, nós entendemos, Senhor, que existe um propósito do Senhor nessa terra, um propósito de sintonia. E assim como o texto de João diz, queremos andar como o Senhor andou. Queremos ter uma sintonia, uma frequência com o Senhor. Queremos fazer as coisas que o Senhor fez e queremos ser iguais ao Senhor, de modo que o que a gente viva aqui seja o que o Senhor faria se estivesse no nosso lugar, Pai. E por isso, Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, em Teus braços, em Tua vontade. Por isso, Senhor, faça o que o Senhor quiser conosco, mas faça para que tudo coopere, para que a gente ande em sintonia com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você tem a oportunidade de sintonizar-se com Deus, entrar em frequência com Ele. E com isso, as suas perguntas, os seus questionamentos são respondidos pelo Evangelho, conforme a gente leu e a gente respondeu aqui essa noite. E vem prontamente o entendimento de que o Senhor tem um propósito em nossa vida, tem canais espirituais a sintonizar na nossa alma e fazer com que a gente viva conforme Ele viveu e conforme Ele quer que a gente viva. Tome essa mensagem na tua alma. Eu quero te convidar a refletir sobre o que a gente meditou essa noite e a fazer com que essa palavra tenha sentido na tua vida. Sentido tamanho a ponto de você querer refletir constantemente e se sintonizar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo, 19h30, estaremos ao vivo no canal do YouTube e também presencialmente, se assim você fez inscrição ontem pelo Instagram. Quinta-feira também teremos culto presencial aqui no templo, 7h30. A gente ainda está vendo se vai ser transmitido ou não, mas fica o convite de você seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Igreja Reformare. E também, se você está no nosso canal do YouTube, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, faça com que outras pessoas também se sintonizem com Deus e recebam essa mensagem vinda do alto. Que Deus te abençoe e até a próxima.